Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paulo, eu estou aqui em São Paulo. Infelizmente eu não pude estar aí com vocês em BH. Com certeza deve estar sendo massa e vai ser um encontro muito bacana aí para vocês, para todos nós. E eu faço parte da plataforma de microperformance. Faz cerca de um ano que me envolvi com o pessoal, com o Daniel, que desde o início começou a pensar esse conceito e queria estar trazendo algo, né, que ajuda-nos a entender melhor um pouco esse conceito da microperformance e de que lugar a gente parte, né, para pensar a ideia de microperformance. Então vou estar falando um pouquinho sobre uma ideia que o geógrafo Milton Santos, né, desenvolveu, que é sobre a ideia de espaços luminosos e espaços opacos, para nós estarmos pensando assim o campo de atuação das práticas de microperformance e no que ela também pode se desdobrar, né, no campo da arte ou no campo do cotidiano também, que é algo que o Daniel e a Dani vai estar desenvolvendo aí com vocês durante esse encontro, né? Eu vou estar falando mais especificamente sobre esse conceito do Milton Santos, né, para a gente estar pensando e quais seriam esses espaços, né, de esses espaços luminosos, esses espaços opacos, o que ele compreende ou não, né? A princípio a gente fala espaço luminoso, a gente já pensa, ó, oh, isso é algo bom, né? E a gente vai ver que exatamente essa luz não é uma luz que a gente está pensando, né? Então, para desenvolver esse conceito, eu queria propor uma imagem, assim, para a gente pensar, né? Antes de falar propriamente do que é o espaço opaco, o espaço luminoso. Então, eu queria que vocês imaginassem uma grande luz, né? Como se fosse um holofote bem forte, né? Que você tivesse num show ou num lugar que você tivesse uma projeção de uma luz muito grande e que durante alguns instantes você parasse para pensar o que acontece quando essa luz está acesa e de preferência quando você está um pouco perto dela ou quando você olha para essa luz, né? E a gente vai perceber que acontece coisas tanto no nosso corpo, na nossa visão, quanto também com o espaço o qual essa luz está sendo projetada, né? O qual essa luz se coloca. Então a gente pode pensar que essa grande luz ela ilumina muito bem um grande espaço ao qual ela está direcionada, qual ela está ali focada. E todo foco, como o nome já diz, ele cria um foco, né? E ele simplesmente desfoca outras coisas. Né? Então a gente começa a pensar a partir dessa imagem. Quando nós temos uma luz um tanto quanto forte, né? Você pode pensar aí no refletor, né? No holofote, você vai ter ali as zonas tênues, né? Onde aquela luz vai ficando rarefeita e você já começa a não ver mais as outras zonas. Mas e esse holofote? Quem é que coloca ele? Quem que erege esse holofote como um centro ali que é colocado e estabelece essa zona de luminosidade, né? É um poder. Então a gente pode pensar que esse holofote sempre é determinado por algo, né? Por alguém. E aí a gente pode já começar a pensar a ideia da época do iluminismo, né? Então a primeira ideia que a gente vai desenvolver é que a ideia de espaços luminosos de Milton Santos parte da ideia desse lugar que é um lugar de grande luz, que vai subestimar, que vai desqualificar o que está em volta. Então o iluminismo foi esse período da razão, do conhecimento, da ideia de um certo cientificismo, de uma luz superior, de uma razão técnica, a gente pode falar até da própria religião, o próprio cristianismo, quando ganha força com essa iluminação, com essa coisa da supremacia da alma, de uma luz, e com isso a gente vai perceber que todas os outros conhecimentos cotidianos, as coisas mais populares, as crenças, até mesmo as formas mais lúdicas de lidar com a vida, elas começam a ser desqualificadas. E também até mesmo outras crenças, porque aí surge uma iluminação maior de um Deus superior, que também vai desqualificando essas outras possibilidades de vida. Então, o iluminismo surge também como uma razão técnica, um certo conhecimento que vai produzir um caminho que
um certo destino, assim, de progresso. Então tem uma ideia que o iluminismo geraria um conhecimento humano, a ciência a favor do homem, que geraria uma estabilidade nas grandes crises do homem e o homem viveria bem. Mas a gente vai ver com o tempo que, na verdade, houve a grande, como eu diria assim, que isso de fato não aconteceu. Principalmente quando se tem início a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, quando percebe que essa ciência toda não serviu exatamente para trazer o homem esse grau superior de homem, né? Então, assim, o Milton Santos parte dessa ideia de espaços luminosos, né? Então, daí a gente percebe assim que com essa ideia de modernidade, né, de tudo isso que aconteceu, o que acontece? Os espaços, eles tendem a ficar cada vez mais limitados, né? E pensados somente por um olhar somente, um olhar que reduz, né, essa ideia que o Milton Santos vai trazer. O espaço luminoso, ele desconsidera as outras coisas, os outros acontecimentos. A favor de o quê? A favor de uma lógica do cientificismo e do progresso. E com isso a gente sabe que o capital, né, o capitalismo e toda a ideia em função do capital funciona em torno disso, a produzir esses olhares, né, técnicos, né, a favor de um uso do corpo, um uso da técnica, um uso da razão, direcionar e contornar esses corpos, né? E aí tudo que possa soar uma natureza descontrolada, um corpo que quer viver os seus fluxos, as suas intensidades, isso é um descontrole da natureza. E todo descontrole na natureza ele precisa ser ordenado, ele precisa ser controlado, ele precisa ser codificado, porque a gente tem que criar uma ideia de uma sociedade que esteja regulada. Então toda a ideia de uma cidade vai ser construída a partir dessa regulação da vida, regulação dos corpos, regulação de várias situações, de controles, de natalidade, de vários tipos de controles que vão sendo inventados, dispositivos que vão sendo inventados para que o homem permaneça nesse lugar. Então, a gente sabe que o capitalismo age exatamente aí, né? Ele age, esse controle, essa ordenação do espaço, tudo vai produzindo uma certa sedução. Porque tudo que você limita e você controla o fluxo dá uma ideia de uma linha que você segue, que você, se você seguir esse passo, 1, 2, 3, mas esse você chega lá. Uma ideia linear de progresso, uma ideia de degraus, que você tem que subir esses degraus e alcançar esse estado iluminado, né? E o que o Milton Santos vai colocar é que esses espaços são os espaços ativos, onde há muita atividade, mas o grande questionamento que ele faz é: atividade para quê? Que atividade é essa? Para a ordem do quê? Né? É uma atividade que está em função dessa ordem, dessa lógica do progresso. E aí, em oposição a isso, ele vai nos trazer a ideia do espaço opaco, que a princípio, até quando a gente pensa como algo estranho, né? Ah, espaço opaco. Mas o espaço opaco é esse que permite que outras forças ou outras questões ou outras formas de lidar com a vida apareçam. É aqueles espaços, não sei se você já esteve andando pela rua, é um espaço que aguça a sua curiosidade, né? Porque o espaço iluminado é aquele que você segue em frente. O espaço opaco é aquele que você quer desviar, assim, deixa eu ver o que tem ali, deixa eu ver o que tem de interessante. E aí você, ao entrar, você começa a perceber que existe um certo risco, né? O corpo seu é colocado num nível de risco, mas é nesse espaço que emergem as coisas mais interessantes da vida. A gente pode perceber que é ali na curiosidade que a gente percebe o modo ali das pessoas se relacionarem com as coisas dentro de uma casa, né? Ou dentro de uma viela, aquela viela que não passa carro, meio escondida, você vai e entra e vê a vida acontecendo. Então são esses espaços que não é da razão, que não tem um destino qualificado, que são os espaços que a gente quer pensar, que é o espaço da vida, para pensar esse corpo. Então os espaços opacos, eles são esses espaços o quê? Flexíveis, orgânicos, são espaços que a gente pode se relacionar. E aí a gente pensando, é o espaço que produz a intensidade do corpo, que é onde a gente pode perceber que o nosso corpo se torna mais ativo, mais vivo,
mais intenso, porque ele produz em nós essas forças da intensidade, né? Produz esse corpo vibrátil, né? Esse corpo que quer se intensificar. Mas para que isso aconteça, existe essa linha tênue, né? Os espaços luminosos estão aí, essa razão técnica e tudo isso. E como que a gente pode pensar, criar essas fissuras no cotidiano para pensar esses espaços opacos? Eles não estão dados, né? Porque a razão conduz as pessoas, os olhares das pessoas, produz esse contorno do olhar das pessoas para que elas possam ir direto para esse espaço luminoso e achar que isso é o melhor, que isso é o que vai levar ela a um futuro, né, a um destino, né, de se viver. Então, para pensar esse espaço opaco, né, e o espaço luminoso, nós da plataforma, o que a gente pensou? A gente pensou nesses grandes espaços luminosos e a partir desses espaços luminosos, como que as pessoas constroem as opacidades também, né? E como que elas vão na linha limite dessa luz, né? Lembra, eu falei do holofote, ele clareia, e aí você tem uma borda de iluminado, né? E como que eu atravesso esse campo tênue e faço me adentrar e me permitir a esse espaço que a princípio talvez não seja sedutor, né? Mas que quando você vai, você encontra ali uma outra vida, uma outra possibilidade, né? Então a gente pensou nesses espaços, a gente pensou assim, grandes espaços luminosos. Então a gente pensou aqui em 4 espaços a princípio, para a gente pensar, eles também se tocam, não é uma coisa fechada, né? Um se desdobra no outro, mas a gente pensou, essa ideia que a gente pensou não é do Milton Santos, né? A ideia do Milton Santos é espaços luminosos, espaços opacos, e a gente pensou dentro dos espaços luminosos, quais seriam esses espaços luminosos da cidade? Então a gente pensou os espaços de mobilidade, né? Os espaços institucionalizados, os espaços públicos, privados, né? E os espaços dos meios de produção e do trabalho. Então a gente parte desses 4 espaços para pensar como que é engendrado, assim, como que é colocado esses corpos nesses espaços para que eles sigam o fluxo da ordem, né, dessa linha da razão técnica, né, do iluminismo e desses espaços luminosos. Então, por exemplo, os espaços de mobilidade, o que a gente tem que pensar? Na circulação dos corpos na cidade. Então, quando a gente pensa a circulação desses corpos na cidade, são os corpos que se utilizam de algum meio para se deslocar, seja através do automóvel, seja através dos meios de transporte público, né, e também de outras possibilidades que têm surgido, mas aí a gente vai pensar como esses outros modos de mobilidade criam uma resistência na cidade. E são espaços, por exemplo, os espaços luminosos de mobilidade são aqueles que vão delimitar a sua circulação, que vão criar um fluxo muito destinado ao uso, à questão do capital, dessa racionalidade. Então, é os meios de transporte. Por exemplo, nós temos os metrôs, os ônibus, as linhas viárias tal, que ligam a cidade, e esses trajetos são muito determinados para você chegar a um centro, né? Os grandes centros são determinados, o centro do trabalho, o centro dessa produção, e a lógica desse percurso é simplesmente chegar ao trabalho e voltar ao trabalho, né? Tudo que está no meio, muitas vezes, na maioria das vezes, é desconsiderado, né? nesse transporte, né? E o que a gente tem que pensar nesses espaços é como que as lógicas desses meios, né, de circulação já estão instituídos, ou são pensados de antemão sem considerar as pessoas, sem considerar o trajeto que de fato as pessoas gostariam de fazer e como elas gostariam de estar circulando. Um trajeto que cria ali uma outra linha, uma bifurcação, que possa levar a um parque, né, que possa criar os seus trajetos, né? A gente sabe que nós criamos, né, as pessoas que começam a se permitir aos espaços opacos, a ocupar a cidade, a pensar a cidade de outra maneira, começa a criar essas outras linhas, essas ramificações. Mas o caminho que está dado é esse caminho único, né? E aí, nos espaços institucionalizados, o que a gente pode pensar? A questão da institucionalização dos vários poderes, né? Por exemplo, a gente tem o saber, o conhecimento. Então, se você institucionaliza o saber, e qual que é o espaço que institucionaliza o saber? A universidade.
Então o conhecimento está na universidade, não está em nenhum outro lugar. Então para você ser alguém, para você conduzir tudo esse progresso, você tem que fazer o quê? Um colégio, você tem que fazer um colegial técnico, depois faz a faculdade e tem que ter um diploma, de preferência pós-graduado, tal. Cada vez mais as pessoas correm atrás disso e se você for analisar sem sentido nenhum, e muitas vezes sem um conhecimento orgânico nenhum. É um conhecimento muito para uma determinada função. Né? A arte, não se tem arte, não se tem nada em muitas formações, não se tem filosofia, não se tem nada que provoque o pensamento das pessoas. É uma linha para se seguir e você fazer aquilo. Tudo que sai da casinha já é uma crise, né, no conhecimento. Então esses são os espaços luminosos. E aí a gente sempre tem a contrapartida. Quais são os espaços opacos do conhecimento? Desse conhecimento que se dá na ação, na vida, no andar pelas ruas, no se encontrar com as pessoas, né? Então a gente tem, para pensar os espaços luminosos, os espaços institucionalizados. Mas a gente também, falando em arte, a gente tem os espaços de institucionalização das artes. A gente tem os museus, a gente tem o próprio sistema de cultura, se a gente for parar para pensar, é uma institucionalização também. Porque ele vai determinando o que é arte, o que não é arte, e o modo das pessoas se relacionarem com a arte. Né? E tudo que... Aí tem essa questão, isso é arte, isso não é... Porque muitas vezes os espaços institucionalizados da arte criam esse contorno. Criam o nome do artista, as grandes galerias, quem são os artistas, as pessoas de renomes, né? Então, quer dizer, e o artista da vida, o artista do cotidiano, ele não é artista? Então se eu jogo um holofote nele, começo a dar luz e levo ele para a mídia, para um espaço institucionalizado, aí ele vira o artista. Quer dizer que antes ele não era. Então, assim, para a gente pensar essa linha tênue, né, o quanto a gente dicotomiza a vida, né? A gente cria, aqui você é, então você não é. Né? Então a microperformance, ela começa a pensar esses espaços. Aonde estão esses espaços da vida que criam essa fissura no espaço luminoso, nesses espaços institucionalizados, nesses espaços de mobilidade que circunscreve o corpo, que coreografa o corpo para um único fluxo. Você tem que sair daqui e chegar ali. É um corpo coreografado. Você sai de casa, acorda, levanta e tem que ir para o trabalho. Então, como que é isso? E aí a gente tem a relação dos espaços públicos que estabelece a relação de público e privado. Né? Qual que é a relação do espaço público e privado? A gente tem que pensar isso. O privado, todo mundo sabe, tem até uma palavra conhecida, né? A casa, né? A ideia de oikos, não sei se vocês já ouviram falar, que é essa casa. Até a ideia de casa é uma coisa muito mais do afeto, né? De quando a gente poder chegar em casa, essa coisa do estar em casa, de aconchegar, ter ali um encontro com as pessoas que a gente gosta, tudo. Seria o espaço do privado, né? E o espaço público seria aquele espaço da nossa vida social, né? Do trabalho, das nossas máscaras sociais que nós vestimos, né, todo dia, muitas vezes para trabalhar. Eu não sou uma pessoa que tem problemas, que não tenho crise, enfim, esse espaço público. Mas hoje a gente sabe que nas relações contemporâneas, cada vez mais isso está perdendo os contornos, né? Espaço público-privado, o que é isso, né? Então, por exemplo, o que seria o espaço luminoso? Hoje, se a gente for pensar, a publicização, né? Você publicizar o privado virou um espaço luminoso, assim, ao meu ver. Por exemplo, quando você pega o Facebook, né? As pessoas postam milhões de coisas que dizem respeito ao seu privado. Postam frases, aquelas frases de impacto, meu dia, hoje eu amanheci assim, tira foto dos bichinhos, das coisinhas de casa, da comidinha que toda vez vai comer, e tira uma fotinha e faz um selfie. Isso é espetacularização do privado. Né? Então você torna público esse privado, você joga um holofote de luz, mas o que isso gera? Gera nada orgânico, né? A vida se perde aí, né? Tudo se coloca ali numa certa homogeneidade que nada tem mais a beleza e o sentido de estar nas coisas. E você tem o público cada vez mais sendo privatizado, né? A gente vê os espaços como praças, como a rua, né? A rua virou um espaço, não é público, a gente não pode mais andar nas ruas. E aí é o que eu falei, tem uma mobilidade muito... Você tem que ir, se você parar na rua
para fazer qualquer outra coisa, vai chegar alguém e vai te questionar o que você está fazendo, por que você está muito tempo parado, né? Que é a ideia de coreopolítica, de coreopolícia, né? A coreopolícia, ela quer contornar esses corpos, né? Até no texto do Lepec, né? Ele fala que tem uma cena clássica daquele filme do Dançando na Chuva. Enquanto ele tá dançando na chuva, e aí o que acontece? Chega uma polícia, e aí só a presença do policial já constrange aquele corpo. Né? Coreografa aquele corpo. Ó, você não pode dançar aqui. Não é para parar, abrir o guarda-chuva. O abrir o guarda-chuva é só para proteger da chuva. Se você fizer qualquer outro gesto... E aí tem uma relação com o gesto, né, também, né? Os espaços luminosos, eles determinam o teu gesto. Ah, esse gesto é para aqui. Ah, você está no show? Ok, você pode pular, dançar. Você está no trabalho? Você não pode fazer qualquer outra coisa. Você desqualifica o gesto das pessoas. E aí a gente tem os espaços dos meios de produção e trabalho. Né? Então, pensar que os grandes espaços luminosos são esses da produtividade. Ah, você é uma pessoa que tem que ser produtivo. Né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que conquistar, né? Então é o trabalho da produção. Isso a gente pode ver quais são os grandes espaços do trabalho. Então a gente vê se instaurando esses grandes territórios do trabalho. A gente aqui em São Paulo tem a Berrini, a gente tem a Paulista, são esses grandes centros do comércio, das áreas de serviço, né? Hoje muito em foco essa questão do serviço, das telecomunicações, que você instaura essas zonas dentro da cidade, que você cria processos onde você tem cada vez mais as cidades sendo tomadas por torres de negócio, né? Essas grandes torres que estão a favor do capital, né? Do serviço. E cada vez mais eliminando aquilo que pode ser orgânico, que são as praças, que são as pequenas ruas, as casas, né? Então você começa a homogeneizar tudo e tirar tudo aquilo que pode possibilitar a vida numa fruição. Né? Então a gente pode pensar que os espaços luminosos eles comportam logo ali ao lado, eu diria, o espaço opaco. Mas isso nos traz uma provocação, né? Uma provocação no sentido assim, aonde nossos corpos querem transitar? Quais os trajetos que os nossos corpos querem inventar e criar? Então, a provocação que eu deixo aqui para vocês que aí é uma coisa, algo que também eles vão estar trazendo, é como nós podemos reinventar o nosso cotidiano. Inventar, dar sentido no nosso fazer, no nosso agir, nas nossas práticas e criar uma fissura, né? Fissurar é isso, né? O trabalho, esse encontro fala de política das fissuras. Então, como fissurar esse espaço luminoso e ir ali na zona tênue, onde você vai encontrar a opacidade, a vida. Então eu deixo essa pergunta para nós pensarmos, né? Quais são as táticas que nós inventamos? Quais são as fissuras? Então, valeu, foi ótimo aí trazer para vocês essa ideia e deixo aí ressoando para vocês pensarem. Quais são as fissuras? Aonde estão as opacidades que eu, você, cada um de nós temos que encontrar, até mesmo dentro da arte. Não é porque a gente é artista que não tem que reinventar a arte. Valeu, gente! Põe a cara no sol, mano. Põe a cara no sol. Valeu, gente! Entendi tudo. Entendeu tudo? Entendi tudo. Ai, não sei, gente. Ficou bom, não sei. Ficou, ainda tá gravando, pera. Oi? Vou abrir Munamu. Você é Marine? Eu sou Marine. Coisa linda. Ai, gente, não sei. Se ficou, eu falo de novo. Tá falando. Gato, tá gravando ainda. É isso. Conta isso pra não ficar só.